Fala, povo! Deixei no Racemato aquela pergunta indecente sobre regra do octeto que eu gosto de chamar não de regra do octeto, mas de exceção do octeto. Então já vou dar a deixa para você dar a resposta já. O enxofre sempre segue, é um dos poucos elementos que sempre segue o octeto. Na verdade, não. A única coisa verdadeira nisso aí é que poucos elementos seguem o octeto na tabela periódica, tá? Mas vamos ver o caso do enxofre aqui. Cara, o enxofre pode seguir o octeto sim em algumas situações, como no caso do H2S, do ácido sulfídrico. Olha que bacana. Eu tenho emparelhamento dos elétrons do hidrogênio e do enxofre. O hidrogênio segue o dueto, né? É uma exceção ao octeto, para você ter uma ideia, com menos de um octeto. E o enxofre fica ao redor dele, na última camada, com 8 elétrons. Então isso aqui forma aquela estrutura típica, né? Angular, com os dois pares de elétrons sobrando no enxofre ali, tudo bonitinho. Então o enxofre pode seguir o octeto sim. Porém, tem casos que ele não segue. E tem casos que a gente costuma ver de outro jeito no ensino médio, que é uma teoria válida também, só que ela não é tão bacana, que é a dativa. Então, fala-se, por exemplo, que o SO2 ele é um caso que o enxofre segue o octeto. Você pode interpretar desse jeito, mas a dativa é uma teoria, ou a ligação coordenada, né, que é mais usada para complexos metal a metal, onde eu tenho o metal introduzindo um par de elétrons num orbital vazio do metal ou de um cátion metálico. No caso de metal com metal, eu posso até falar disso, só que isso não representa tão bem as propriedades do composto no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, eu sei que o SO2, as ligações dele são iguaizinhas, as duas ligações com o oxigênio, né? Por um lado e pelo outro lado. Se eu fizer a dativa, isso não faz sentido, porque eu vou ter uma ligação que tem um par, quatro elétrons envolvidos, perdão, de um lado e 2 do outro. Então não faz sentido. Aí você fala assim, não, mas tem a ressonância. Sim, é um jeito de consertar essa falha teórica. Mas no caso do SO2, você pode interpretar como exceção do octeto também, tá? E aí você vai ver qual que é a regra principal para você saber. O átomo central vai fazer quantas ligações forem necessárias para que os átomos laterais, famosos ligantes, sigam o octeto. É o caso aqui. Então, e o enxofre tem orbital D para fazer a expansão do octeto, que é a condição principal. Então, o enxofre aqui, se eu contar ao redor dele, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons ao redor do enxofre. Então, esse caso é uma exceção ao octeto. No SO2, eu vou ter um par sobrando no enxofre e duas ligações duplas, né, que contém 4 elétrons cada ao redor do enxofre, fazendo que ele fique estável com 10. E tem o caso máximo, que é o caso com 12, que é o caso do SO3. Pelo mesmo motivo anterior, eu vou ter 6 mais 6 das ligações com oxigênio, 12 elétrons ao redor do átomo central. Isso vai me dar uma situação de geometria trigonal plana, com as 3 nuvens eletrônicas, né, ou as 3 duplas ao redor do átomo central, igualmente expostas, com distância de ligação igual, ângulos iguais. E eles falam assim, tá, mestre, mas espera aí, mas tanto no SO2 quanto no SO3 eu posso interpretar como dativa, não posso? Você até pode. É uma teoria válida. Eu não gosto muito dela não, tá? Particularmente, mas ela é válida. Só que o que você vai fazer no caso do SF6, por exemplo, que é o hexafluoreto de enxofre, que é esse cara aqui. Aqui, meu amigo, não tem solução, porque aqui eu não tenho como falar, vai ter dativa, não rola, tá? O flúor precisa de um elétron só. Então aqui os pares em vermelho são as ligações em que tem um elétron que é do flúor, que tem 7, e um do enxofre, que tem 6. Então o enxofre faz 6 ligações simples com cada um dos flúores, e isso vai me dar essa situação aqui, que é um complexo, é uma molécula, octaédrica, tá? SF6 é um outro caso do enxofre estável com 12 elétrons. Então você saber que assim, pensar que os elementos mais comuns, enxofre, fósforo, sempre vão seguir octeto, não, até o hidrogênio não segue o octeto, mas para menos, né? Para mais, sempre que o átomo tiver um orbital D disponível, ele pode receber, não quer dizer que ele vai, pode receber elétrons ali e se estabilizar com um número diferente de 8 elétrons. É nóis! Fechou com exceção do octeto, é nóis que voa, até semana que vem, valeu!